Muito bem? boa tarde, prazer todo meu. Os cumprimentos a você, toda a produção, todos os presentes aqui, advogados, amigos, todos presentes aqui. E eu quero saber do sucesso, né? Do sucesso do programa Casos e Descasos, que eu sei que ele tá assim arrebentando. Só dá casos e descasos lá na Rede TV do Espírito Santo, né? Sim, perfeito. Casos e Descasos está indo ao ar todo sábado, às 9 horas da manhã, na Rede TV Espírito Santo. E depois vai pelo YouTube, na minha página do YouTube, a todo o programa. E na Rádio Guará, Brasília, também ao vivo. Essa é ao vivo, desculpa. A do sábado é gravado. Toda quarta-feira, às 19 horas. Então, na Rede TV do Espírito Santo, 9 horas da manhã, Casos e Descasos. Eu sou fã do programa. Eu não perco nenhum programa. Você Obrigado. Que está aí de casa, se conecta lá no canal do Dr. Rafael, até tá ali na nossa tela, né? Que é o YouTube, é o @Rafael Fernandes Advogados. E lá você vai assistir todos os episódios do programa Casos e Descasos. E tem casos realmente que nos deixam boquiabertos, né? É verdade. Então, parabéns pelo programa, Obrigado. Parabéns pela oportunidade também de estar na rádio, porque é a forma que a gente tem de levar a nossa voz e tentar acabar aí com esses descasos que a gente vê o tempo inteiro. Parabéns. É verdade, muito obrigado. A rádio, só corrigindo, retificando, a rádio às 18 horas. A rádio às 18 horas, a Rádio Guará, quarta-feira. Que transmite também ao vivo. Tá com a agenda lotada, né? Que bom. Vamos ajustando tudo, muito aos poucos. E mostrando os descasos realmente, e todos os casos complexos que vão gerar alguma incapacidade ou gerar até mesmo óbito. Que é o que ninguém quer. Que é o que ninguém quer, né? E claro que o óbito é o limite do limite, mas você ter dentro da sua casa uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho, isso é uma dor que traz para a família inteira. Não só para aquela pessoa que era super ativa, que era o provedor da casa e hoje, na verdade, acaba tendo que precisar da esposa, de cuidador, de acompanhante. Aqueles que não têm nem condições ou talvez não tenham nem famílias, fazem o quê, né? É verdade. Ontem, por exemplo, foi uma entrevista com o presidente do Sindicato da Construção Civil de Brasília. 1 hora de entrevista. Ele relatou para mim que foram 5 óbitos em 2022, mais os outros acidentes, trabalho sem óbito. 2023 mais 5 e 2024, se não me engano, 4 ou 5 óbitos já. Gente, mas é inadmissível. Toda a vida importa, né? É a questão que as pessoas... Eu vou começar a falar muito disso, e monetizar o risco. As pessoas, o Brasil monetiza o risco, acha que pagar adicional de insalubridade, periculosidade, vamos inventar agora penosidade, horas extras adicional, que isso é o suficiente. É aquela situação, a pessoa, se acontecer, aconteceu, deixa pra lá. É quase aquela palavra feia que a gente fala, que se dane. É mais ou menos isso, né? É bem por aí. Só que, por exemplo, a Constituição Civil, nós estamos falando de 450 mortes por ano. Isso, dados oficiais. É o segundo maior no ranking de óbitos do trabalhador por acidente de trabalho no Brasil. Imagina. Depois vem os trabalhadores de transportes de cargas, que está em primeiro lugar. Então, realmente tem que sinalizar para ajuda também desse pessoal, que são acidentes sérios. Isso, envolvendo altura, e o óbito realmente... E a família fica aí desassistida, né? Sim. Sim, essa é a questão pior. E o tema de hoje, né, da nossa série Bancários em Risco, nós já havíamos conversado há um tempo atrás, mas nunca entramos exatamente na questão, né? Do tema. Sobre o tema sobre a ergonomia, né? Justo. A cadeira que você está sentado, a forma como você se porta na mesa. Sim. Narra isso pra gente, explica um pouquinho o que você vê dentro dessa toda essa sua enorme experiência profissional. Vamos lá. Nesses 30 anos atuando nessa área, né, de acidente de trabalho... Falei que era enorme, né? Tô quase entregando a minha idade, entendeu? Comecei com 10 anos. Vamos lá. Móveis que machucam, móveis que lesionam. Esse é o tema. A gente fala sobre o desprezo pela ergonomia no ambiente bancário, destacando a falta de infraestrutura adequada e seu impacto na saúde dos empregados. A ergonomia está em tudo. O que é ergonomia? Ergonomia nada mais que são regras que estudam a organização do trabalho e adaptam aquela organização, interagem com o homem, com o trabalhador,
Para que isso? Para prevenir acidentes. Seja acidente de trabalho, seja acidentes domésticos, etc. e tal. Nós vamos depois colocar aqui na tela, mostrando alguns exemplos disso. Muito porque bom. a falta de ergonomia, o ambiente de trabalho anti-ergonômico, ele não é um ambiente saudável. Até porque você sentando em uma cadeira que não é apropriada para o trabalho que você faz, quando você senta eventualmente, ou quando você tem uma postura eventual daquele formato, tudo bem. Mas nós estamos falando aqui, especificamente dos bancários, de segunda a sexta, de manhã até a tarde, o tempo inteiro. Então, são movimentos repetitivos, aquele mesmo instrumento de trabalho, se podemos dizer que é um instrumento de trabalho, não deixa de ser, ele não pode trabalhar em pé. Sim. E aí tem lá a cadeira que não tem braço. Eu sei porque nós conversamos outra vez, eu fui, né, coisas que a gente pouco faz agora, ir à agência bancária, mas eu fui numa agência bancária, a cadeira que o funcionário estava sentado, ela não tinha um braço. E aí eu comecei, né? A gente aqui começa a ficar esperto, vai entrando na agência, aí não tem um braço. Aí dá vontade de falar, você começa a ficar sentado nessa cadeira. Eu falei, não vou falar não, porque senão vou arrumar confusão aqui no banco. Cadeira velha, rasgada, não tem o braço, as costas tá balançando. Gente, olha bem por aí. isso. É bem por aí. Então, realmente, esse tipo de situação em ambiente não saudável ergonomicamente vai começar a gerar lesão. E nós temos aqui um percentual em torno de 35% dos bancários, 35% das lesões dos bancários são relacionadas à lesão por esforço repetitivo, ou DORT, né? Distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. E fora a questão da saúde mental. Claro. Um dos nossos programas, se eu não me engano, que foi transmitido no sábado passado, a gente falou de ergonomia. No próximo, agora sábado, se eu não me engano, também vai ser falado sobre ergonomia, uma parte de ergonomia. A importância da ergonomia. Tem tudo. Tudo. Depois eu vou pedir até para passar um pouquinho aqui na tela, se a produção puder colocar alguns primeiros slides, por favor, e para a gente começar a olhar e entender ergonomia. Olha, ergonomia no carro. Até a gente dirigindo, a gente tem que estar preocupado com ergonomia. A posição da perna, os joelhos flexionados, não pode ficar totalmente esticados, não pode ter lesão no joelho. Encaixa a lombar de forma perfeita. Tá você vendo? Se sente abraçado, Justamente. né? Acolhido naquela cadeira, justamente. né? Então, tipo, um carro, no dia a dia, posicionamento dos braços, não totalmente esticados, também não totalmente flexionados, um ponto de conforto para o motorista. Sim. Motorista que trabalha 5 horas, taxista, Uber, vai fazer uma viagem de 10 horas, 12 horas. Eu já dirigi 12 horas, 13 horas direto. Realmente que um carro sem condições ergonômicas, a indústria realmente do mercado de automóveis se preocupa muito com a ergonomia. Pois é, o curioso é isso, né? A indústria automobilística dos automóveis, ela tem essa preocupação, até porque isso gera valor no produto, né? Então, quando é lançado um carro, eles sempre colocam a qualidade do banco, assim, justamente tudo isso. Mas para um trabalhador, que seja ele bancário, seja ele atendente de telemarketing, por exemplo, eles não querem nem saber, eles não estão preocupados se eles estão sentados bem ou não. Eles querem que eles batam as metas. Sim. Ponto. É isso. Aí você começa a piorar o quadro. Além da ergonomia incorreta, tem a questão da organização do trabalho, que ela acaba, como é que eu vou dizer, potencializando o risco. Sim. Ela vai potencializar o risco o risco ergonômico dele. Ali. Então, o carro aqui é a posição, mostrando, ó, essa é a posição incorreta, até nós chegarmos no bancário para fazer o link dessas informações. A posição correta, a cabeça tem que ficar naquela posição, ele não pode ficar para frente, porque ele vai gerar lesão na coluna dele, principalmente aqui no pescoço, nessa região da cervical. Região. Então, a cabeça tem que ficar encostada lá atrás, certinho, e ele está confortável, dirige confortável, os joelhos estão flexionados. Nós vamos falar sobre isso aqui em relação aos bancários. Quem senta na mesa não alcança o chão. Quais são os efeitos disso? A gente começa a mostrar, olha, a pessoa digitando errado, ó, o detalhe aqui do cotovelo, o cotovelo do punho dele aqui errado, as costas longe, a lombar não encosta, tá vendo? Não encosta na cadeira, não tem proteção lombar. E o rosto muito para frente. Aqui já mostra uma forma correta.
E o engraçado, esse detalhe ali daquele triângulo que está sobre os pés, isso faz uma grande diferença, Total que diferença. amortiza a dor das costas, Diminui né? o peso da coluna. Sempre que você apoiar os pés no chão, vai diminuir o peso na sua coluna. Isso é normal. Gravidade vai empurrar a gente para baixo, normal. Então a gente tem que ter algo que proteja contra essa gravidade. Senão vai ficar diretamente no membro, naquela parte do corpo. Isso dentro de uma agência bancária eu nunca vi. Mas eu estudo isso já há mais de 25 anos. E já vi diversos laudos ambientais com engenheiros ambientais com esse tipo de discussão. E eu não vejo corrigido até hoje. Eu nunca vi. Eu não vejo corrigido até hoje. Então aqui você demonstra a posição, apesar que a posição do punho dele aqui também não é das melhores. No próximo slide vai melhorar. E olha aqui, ó, olha aqui embaixo. Como se pegar um peso. Isso é ergonomia. Ensinar o trabalhador a pegar um peso. Aqui ele vai ter lesão na lombar, na primeira. Aqui ele já demonstra que está flexionando os joelhos, levantando com as pernas. O bloco, a caixa, e aqui até mesmo no celular. Isso Tem é uma muita coisa gente com lesão na coluna, aqui na cervical, por causa do celular, que fica com a cabeça baixa. Meu filho fala constantemente isso. Que tem que suspender o celular Claro. e manter a postura. Pode, próximo slide, por favor. Desculpa. Aqui a gente vai ver melhor. Aqui a pessoa está toda estragada. Aí a Toda pessoa toda destruída. Está toda estragada. Olha só que Isso aí. horror. Coitada. Aqui ela entrou na fábrica de incapacidade. Eu imagino. O banco hoje é uma fábrica de incapacidade para o bancário. Não é à toa que o bancário tem uma... Na parte da legislação, ele tem um tratamento especial em relação à jornada de trabalho, artigo 224, que são de 6 horas e 30 horas semanais. Então, já sabendo por causa dos riscos que são inerentes a essa função, tanto de estresse, de ficar sentado muito tempo, de monotonia do trabalho. Então, diante desses riscos, o legislador achou por bem, acertadamente, proteger essa categoria diminuindo sua carga horária. O banco dribla em determinadas situações isso, colocando em cargo de chefia, etc., mas não é o caso da discussão hoje. Então, você demonstra aqui, ó, qual a tendência dessa situação. Tendinite no pulso, o braço dele está suspenso, não tem nada que apoie o cotovelo dele. O ângulo do cotovelo relacionado ao teclado está errado. Nós vamos ver aqui o ajustado. Sobrecarga na lombar, ele vai ter lesão na lombar. E sentir dor lá na lombar só sabe quem já sentiu uma vez na vida, porque é terrível, é totalmente incapacitante. E continuar assim numa função de 10, 15, 20 anos, vai ter lesão de coluna, certo. Articulação do joelho, posicionamento. Ele apoia um pé aqui e outro embaixo. O bancário e qualquer trabalhador tem que ser treinado no seu ambiente de trabalho. Ele tem que entender os riscos dele. Ele tem que entender o risco. Aí chega o bancário, ele é contratado, seja concursado pelos bancos públicos ou então realmente os bancos particulares, ele foi contratado. Não existe uma medicina do trabalho ou algum profissional que o oriente ou simplesmente senta aí e começa a trabalhar. Na minha cabeça é isso aí. Pode ter um médico do trabalho olhando o ambiente, deve ter engenheiro de trabalho, que eles emitem aqueles documentos obrigatórios relacionados ao ambiente de trabalho, com estudo dos riscos e tudo mais. Mas, como eu falei ontem na rádio, a lei é linda, as normas regulamentares são lindas, a questão toda é que... Não funcionam, né? Não funcionam. É bonito para botar na parede, mas no dia a dia elas não acontecem. Sim, e o INSS responde isso para a gente. São 600 mil benefícios por ano no Brasil de acidente de trabalho. Eu acredito que 2 vezes mais sejam subnotificados, então eu acredito que seja para lá de... Se fosse notificado realmente, se fosse o patrão tivesse emitido CAT, etc. e tal, de forma correta, subnotificação, eu acredito que esse número fosse para 1,5 milhão, 2 milhões. Imagina. Nós estamos falando a cada 51 segundos no Brasil tem um acidente de trabalho. Então, quando vamos ficar aqui falando de meia hora, nós vamos falar aqui em torno de 35 a 40 acidentes de trabalho em meia hora que a gente está conversando aqui no Brasil, inclusive com óbitos. Então, aqui, ó, voltando aqui para a tela, a posição das costas, o encosto da proteção lombar, isso é básico. Ontem uma bancária, eu divulguei, olha, vamos aparecer ontem, que não fala da minha postura, da minha doença na lombar, minha doença na cervical, que eu estou no banco aqui dando tempo, é justamente isso. Falta de treinamento e falta de equipamento adequado. Olha a posição do cotovelo. A posição do cotovelo
está alinhado com o punho. Sim. Então, evita que o punho fique assim, que vai causar lesão, ou assim, que vai causar lesão. Claro. E o braço não está estendido. Ou seja, tem um apoio de cotovelo. Para que serve esse apoio de cotovelo? Para que diminua a sobrecarga biomecânica do membro na hora da atividade. Então, isso aqui vai dar a questão de relaxamento para ele, vai dar um conforto, e ele vai conseguir exercer a função dele normalmente. Ó, almofada, de pulso, apoio para os pés. Isso é importante. Então, a posição dele é perfeita, tá vendo? Perfeito. Isso aqui vai se evitar doenças ocupacionais e lesões incapacitantes. Porque quando a gente fala de doença, muitas pessoas acham que vai ter uma doença, vai ser uma gripe, e vai tomar um remédiozinho, um antigripal e vai passar. Mas determinadas doenças não passam. Então, quando ele adentra ao banco, ele faz lá o exame admissional, onde ele está em perfeitas condições. Sim. E quando faz o demissional, começa a aparecer uma série de questões. Ou já nos periódicos, 6 meses. Exatamente. Nos exames periódicos, já se começa talvez a demonstrar, né, algum tipo de incapacidade. E aí eu pergunto, esses exames periódicos que são feitos, o bancário, ele acaba recebendo o laudo, ele tem direito a ter isso também? Sim, a regra, uma das vias é dele, que vai dizer que ele passou pelo periódico, ele está apto ou está inapto para aquela função, e que, se aquela função existe riscos ocupacionais, o médico do trabalho é o médico responsável pelo PCMSO. Mas que desgrama é essa? Que nome grande. Que desgrama é essa? Onde que se trouxe essa doideira? Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, a importância do médico do trabalho dentro da empresa para as instituições bancárias, ela é tremenda. Ele tem um papel fundamental para que proteja aqueles funcionários daquele ambiente, porque ele enxerga os riscos direto. Inclusive, eu quero em um próximo programa ou na televisão, seja aqui, nós vamos falar da responsabilidade desses médicos também, que devem atuar isso dentro seria das regras, até a minha próxima pergunta, até que ponto esses médicos, que existem profissionais de condutas completamente libadas, não há dúvida disso, mas até que ponto alguns profissionais fazem vista grossa para algum tipo de lesão, justamente para que, não, tá tudo bem, vai passar, você vai tomar esse medicamento e vai ficar bom. Então, até que ponto eles direcionam? A pergunta é essa, quem contrata o médico? O empregador. Então, vamos começar a estudar uma possibilidade de contratação pelos empregados também da agência? Quanto que um médico desse recebe para trabalhar? Vamos chutar aqui, R$5.000 por mês, por exemplo. Então, vamos reunir o pessoal da agência e vamos descontar dos seus salários, ou sei lá o quê, para que tenha um outro médico do trabalho também contratado pelos empregados. Sim. Que sentem os dois à mesa junto. Sim. Porque realmente deixar acontecer. Quase que uma junta médica, Isso né? aí. Uma de um lado, outra do Isso aí. outro e faz. Isso aí. É um tribunal de julgamento Isso aí. médico dentro do ambiente de trabalho. Vai sair uma pancadaria. Que um vai falar que tem risco, outro vai falar que não tem. Eu peguei um laudo essa semana, pericial no escritório, de uma bancária, e que o médico perito da justiça falou que o ambiente era ergonômico. Eu falei, é? Ergonômico? Então me aponta a ergonomia correta. Porque quer me enganar, me dá um doce. Me aponta porque eu estou vendo aqui cadeiras erradas, falta de encosto lombar. É possível juntar fotografias sim, disso? Sim, a gente junta fotografia. A perícia no local? Sim, a questão toda é que o ambiente de trabalho ele vem modificando no passar do tempo. Nós estamos falando com uma pessoa que entrou no banco há 20 anos, 30 anos, 35 anos, o ambiente de trabalho não é o mesmo. Lá atrás era muito pior. Hoje é um pouco menos pior, entendeu? Mas o ambiente continua sendo incapacitante, seja para a saúde mental ou seja para lesões físicas relacionadas a Lélia e Dort. E lembrar que a ergonomia que a gente está assistindo aqui, ela pode ser um caminho para lesão à saúde mental também. Isso. Porque quem sente dor, quem tem estresse elevado, como o bancário tem com metas e questões abusivas,
a tendência é que ele, além da dor, ele crie essa ponte para a lesão à saúde mental. Vamos falar de burnout, de estresse, depressão. A gente chega na questão do transtorno pós-traumático e tudo mais. Você imagina o cara com medo de assalto num banco, como é que trabalha? E é aquela história que nós estávamos conversando também, né? Chega lá o final de semana, aí passa o final de semana ótimo com a família, e chega no domingo, final do dia, musiquinha lá do programa de televisão, já começa a dar aquela palpitação. Ai, amanhã eu tenho que trabalhar. Baixo desespero. Pronto. Baixo desespero. É o primeiro passo para você. Você já está tendo crise de ansiedade e o burnout vai fazer com que você nem levante da cama. Eu também acho. Agora, a questão toda é a seguinte: treinamento e informação. Eu acho que todo mundo tem que ser treinado e informado. Eu acho que quem, tipo, por exemplo, vamos dar um equipamento correto para ele? Será que ele sabe ajustar? Porque o equipamento tem que ser adaptado às suas características físicas. Sim. Entendeu? E não você se adaptar ao equipamento. E juridicamente, dentro da sua visão, doutor Rafael, juridicamente seria possível, durante o contrato de trabalho, durante o bancário estar lá, isso ser apresentado, isso ser levado, sem que ele está trabalhando ainda, né? E é verificado isso, essa forma toda complexa dele estar sentado. Durante esse contrato, existe algum mecanismo jurídico que possa fazer com que o banco adeque ao que seria o correto? Acredito que sim. Em 95, 96, eu atuei contra uma grande multinacional que tinha uma epidemia de doenças. Eu tinha atendido em torno de umas 500 pessoas naquela época. E que o mobiliário era todo inadequado. Gente com 20 anos, 22 anos incapacitadas, trabalhando com telemarketing. Telemarketing passivo. Entendeu? Era na época quando se iniciaram os cartões de crédito no Brasil. Naquela época era maquininha, que a gente passava o cartão de cleque, o cara conferia no livrinho, se aquele cartão tinha não sei o quê. Me lembro disso. Eu peguei essa turma toda daquela Papelzinho época. Carbono, né? Que você dava turma toda daquela época. Eu fiquei preocupado, tô me sentindo idosa aqui agora, mas tudo bem. Quem tá aqui assistindo se lembra disso, já fica preocupado. Tá em casa, lembra disso? Isso aí. Aquela caixinhazinha que passava assim. Exatamente isso. Então, jovens totalmente lesionados. Eles trabalhavam de carga horária 6 horas, eles pagavam horas extras, eles dobravam às vezes, 12 horas direto. Estresse tremendo. Imagina. Com a supervisora na linha, verificando. Com o mobiliário totalmente errado. Eu era odiado pelaquela empresa. Muito odiado. Pelos médicos da empresa nem se falam. Ele apontar para mim, ele não entra. Falava assim com o perito. Eu te falava assim com o perito. Ele não vai entrar. Claro. Não vai entrar aqui na empresa. Apontava isso na minha cara. Pedra no sapato, ficar lá enchendo o saco. Isso aí, eu tinha de 22 anos, eu falei, tá bom, não vou entrar? Ok, não entro, tudo bem. Agora o perito também não entra. E nem a justiça. Isso você vai narrar isso pro seu juiz. Que a empresa não quer que eu entre. E é uma vergonha. Chegava lá tudo errado. E aí o que acontece? Eles direcionavam a gente para um ambiente que eles montavam na hora. Aí como eu fui, por quê? Vou com o cliente junto para apontar. Aí chegava, doutor, olha aquela sala ali. Aí eu falava pro perito, aquela sala ali, essa aqui não condiz com a realidade. Chegava lá tudo errado. Aí vinha fazer as medições. Maquiando, né? Justamente maquiando. Entendeu? Então isso realmente, esse tipo de postura me deixa indignado mesmo. Porque eu vejo todo mundo doente. Aí tem que pegar essa indignação e transformar ela em força para fazer o programa que é feito, casos e descasos, para que aqueles que estão nos assistindo aí de casa e que assistem o colega em todos os programas no sábado e ouvem também na rádio às quartas-feiras, comecem a se conscientizar dentro do seu ambiente. Que comecem a ver, nossa, isso não está correto. Já sabe que tem que entrar em contato com o Dr. Rafael para que ele use artifícios jurídicos para poder lhe ajudar e saber como você não sofrer para frente um acidente de trabalho, enquanto ainda há tempo, né? Enquanto ainda há tempo. Esse é o principal. O treinamento e a informação é fundamental. Agora, respondendo a sua pergunta, que eu não fugi dela. Eu sei. O que fazer em relação a isso? Os sindicatos que sejam atuantes, porque eles podem desenvolver ações que eles têm legitimidade. O Dr. Rafael Fernandes não consegue fazer isso, porque eu não sou representante de nenhum sindicato.
E o Ministério Público do Trabalho, que tem esse papel também, que pode desenvolver ações civis públicas, inquéritos civis, para que investiguem esse ambiente de trabalho e façam mudar. Por acaso, esse ambiente que eu falei lá de trás, de 25 anos atrás, esse ambiente foi todo alterado por causa dos meus processos. E o Ministério Público do Trabalho, principalmente, sindicatos eu confesso que eu não sei, mas o Ministério Público do Trabalho, eles funcionam muito à base de denúncias, né? Sim. Então a gente tem que conscientizar quem está nos assistindo e também a todas as pessoas que trabalham nesse ambiente, que pode sim denunciar. E normalmente essas denúncias elas são anônimas, então não tem a preocupação, vão descobrir, vão me mandar embora. É denunciar. Sim, é um caminho. Denunciar e cobrar do Ministério Público realmente. E quem for sindicalizado, cobrar do sindicato também. O que vocês estão fazendo para melhorar a nossa situação? Eu pago para vocês aqui todo mês. Porque o imposto sindical está aí de volta. Isso aí. Né? Vocês são nossos representantes. Vão buscar o melhor para a gente. Vamos desenvolver uma CIPA melhor. Agora vem risco psicossocial. Tem CIPA desenvolvendo risco psicossocial em relação a assédio moral, assédio sexual, que é outra vergonha em determinadas empresas. Que realmente tem que ser lidado, porque também o assédio sexual, o assédio moral, ele é uma ponte também para lesões físicas e mentais. Perfeito. Então tem todo o aparato legislativo, de normas regulamentares, tudo para poder fazer isso. Fazem? Não vejo. Eu posso ver de forma esporádica uma situação ou outra. Tipo, um grande banco foi condenado a 800 mil reais em dano moral coletivo. O que é 800 mil reais para um grande banco que recebe 50, 100 bilhões por ano? É nada. É uma cosquinha. Eu falo, Rafael, você tem 5 centavos? Tem, toma um centavo aí para você. Que diferença faz para você? Nenhuma. E aí, doutor Rafael, a pessoa está aqui assistindo, um bancário, um atendente de telemarketing, ou alguém que faz o esforço repetitivo, de repente um frentista que está fazendo aquele movimento todos os dias, exatamente igual, e precisa de uma consulta, entender o que está acontecendo, se ele está na iminência de sofrer um acidente, como a gente consegue a sua consultoria, o seu parecer, todas as suas orientações, como é que chegamos até o doutor Rafael? Obrigado. O Instagram, rafaelfernandes.advogado, no YouTube já está aqui, Rafael Fernandes Advogado. É só entrar em contato pelo Instagram, vai me localizar também. Se quiser também o telefone do escritório, eu passo, código 21 2622 3060, vai conseguir encontrar em qualquer um desses lugares. E o mais importante é não ficar doente. O mais importante é não ficar doente. É prevenir realmente para que todo mundo consiga seguir com saúde. Isso é muito bom. Vocês estão vendo a qualidade, né? Então, só entrar em contato com o Dr. Rafael Fernandes, que ele mesmo responde pessoalmente a todo mundo que manda mensagem. Você que ficou com a gente até aqui, quero agradecer muito a sua presença mais uma vez e com tantas dicas valiosas, orientações valiosas para que você tenha dentro do seu lar um ambiente muito mais saudável. Eu que agradeço novamente o convite, poder estar nessa mesa com você e com toda a produção que é maravilhosa e falar que o programa é a voz que eu não tenho como pessoa física, na pessoa do Dr. Rafael Fernandes, advogado, para que chegue nas autoridades corretas e melhore todo esse ambiente. Essa é a razão do programa. Então não perca Casos e Descasos, sábado, 9 horas da manhã, diretamente da Rede TV do Espírito Santo. E quarta-feira, às 14 horas. Quarta-feira, às 18 horas. Quarta-feira, às 18 horas, pela Rádio Guará, ao vivo. E você ficou com a gente até aqui. Daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco. Até já.